Guarujá, estamos começando mais um programa, o Coletivo, aqui pela TV Guarujá, canal 11 da NET, também canal 96 da Itapema TV a cabo, não é isso? Pela internet, Facebook/O Coletivo, curte a página do programa, é claro, e você vai poder acompanhar pela internet os programas, o Coletivo, tá certo? O programa dessa semana a gente vai falar sobre educação, olha só, quem participa conosco, o professor Joselito. Obrigado pela participação aqui no programa. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado, Lalo, pelo convite. Tá certo. Antes de bater o papo aqui com o professor Joselito, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tá de volta, não sai daí não. Guarujá, são tantas belezas. Elas merecem uma cidade bonita como a nossa gente. A saúde ganhou uma nova estrutura, maior e mais moderna, com qualidade de atendimento para as pessoas. Vou te contar, até marcar um exame ficou mais fácil. A educação é a melhor em 12 anos. Alunos com uniforme e material escolar completo. Escolas reformadas e novas vagas nas creches. Pela primeira vez em 7 anos, Guarujá diminuiu a violência. Isso é que é trabalho em conjunto. Parabéns para a nossa Guarda Civil e para as polícias Civil e Militar. E para ajudar na redução da criminalidade, a iluminação pública está sendo modernizada também na orla e nos bairros. Com as novas lâmpadas, Guarujá ainda economiza. Que beleza! Os 85 anos da nossa cidade merecem comemoração. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Bom dia, estamos aqui da Ótica City de Carvalho para mais uma dica. Queremos falar para os senhores pais que sempre é bom levar os seus filhos ao oftalmologista para fazer uma consulta, que assim ele poderá verificar se há necessidade de usar ou não um óculos. Para tirar todas as dúvidas, consulte o seu médico oftalmologista.
Opa, estamos de volta com o programa Coletivo. Hoje, essa semana, aliás, vamos falar sobre educação. O professor Joselito está aqui conosco, professor que é, evidentemente, professor do Estado, né, Joselito? E também é conselheiro da POSP, né? Sim, eu sou professor do Estado, já chegar já aos 22 anos de Estado. Durante 14 anos fui muito mais atuante como RE, que é o representante escolar, e conselheiro tanto estadual como o regional, né? Defendendo as políticas estaduais e dando um rumo, o que deveria ser feito de forma correta nas escolas estaduais. Tá certo. Dentro dessa visão do que deveria ser correto, ô Joselito, eu ia chamar você para a gente fazer um bate-papo, partindo do governo federal, das atuais medidas educativas por parte do governo federal. Como é que você vem acompanhando isso? Está tendo cortes, está tendo novas políticas que chamam de pedagógicas, mas a gente sabe que não são políticas pedagógicas. Sim, Laura, eu posso estar fazendo mais ou menos uma leitura dessa conjuntura em anos anteriores para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje no Brasil, a nível de federal, estadual, e depois a gente pode, isso é ramificado em municípios, né? Se você ter uma ideia, o corte relacionado à educação, ela está sendo drástico porque existia uma possibilidade de você ter investimento da educação que era em torno de 10% do valor do PIB, que era o que era estipulado, que a CNTE, a Confederação Nacional da Educação, e a AIT, que é em nível internacional, ela estipulava que houvesse um investimento. Mas, além desses investimentos que é do PIB que estava se cogitando, existia uma possibilidade de você ter investimento relacionado à parte do pré-sal. Então, sim, quando foi feito a exploração, algo parecido, você tinha a perspectiva do Brasil desenvolver as suas tecnologias e investimento na educação para que você possa crescer em nível de Brasil a questão educacional. E esse aporte em relação à educação, o pré-sal, ele estaria tirando uma parte desse royalty e jogando para a educação para que houvesse uma possibilidade de você ter maiores investimentos. E isso, tendo a capacitação, a valorização do professor, por exemplo, somente entre 2007, que houve as mudanças relacionadas, por exemplo, por exemplo, você tem o piso salarial nacional do professor. Isso foi conseguido recentemente. Então, ou seja, você tinha todas as categorias tinham um piso salarial e o Brasil não tinha um piso que fosse em todos os estados, municípios, que houvesse uma possibilidade disso. Aí você tinha aquele professor lá no Nordeste que ganhava R$100 por mês e estava bom. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando foi aprovado, ele foi aprovado com, por exemplo, Piauí pagava R$196, e você tinha lá o estado de São Paulo iniciando com 1.200, que era o piso salarial, hoje que já é pouco. Que já é pouco. Hoje está em torno de 2.400, que é o piso, o básico para você colocar. O estado de São Paulo está pagando menos, e isso em nível de Brasil. Os maiores estados tá lá naquela região nordeste. Maranhão é um dos estados, sim, que está se valorizando mais o professor. Então, esse aporte de recursos não é na questão só salarial, mas é na questão de investimento, é a questão de mudança de paradigma, para você transferir o conhecimento para as massas, porque aí você consegue tirar essa pessoa da escuridão. Então, você tem a possibilidade de você ter um crescimento. Então, esses cortes que foram feitos, eles vão afetar principalmente lá na ponta. Ou seja, é no município que a gente vai sentir, é no estado que você vai ter políticas diferentes, se não houver uma mudança de comportamento dos nossos governantes em relação ao investimento para a educação. Nós tivemos anteriormente, no finalzinho do governo Temer, um congelamento de investimentos, principalmente na educação. Tivemos, você citou aqui o pré-sal, a venda do pré-sal. Agora a gente vê o governo ele retirando investimentos de pesquisa das universidades, investimentos diretos da educação. Parece que o governo está com uma metralhadora voltado para a educação? Eu tenho a convicção que a educação é o que transforma um país. E essa transformação das massas, a transformação da classe trabalhadora e todos aqueles que querem desenvolver um país com tecnologia, ele precisa fazer esse aporte. A retirada do recurso que foi feito na hora lá que fizeram aquela PEC, a PEC que a gente chama PEC, que é o PEC do fim do mundo, né? Que você tem
uma estrutura que foi criada durante 20 anos, você não vai investir a questão na educação, na saúde e na assistência social, que esse investimento ele não vai estar crescendo. Ele tem lá um aporte de dinheiro que vai ser colocado. E pior, você tem em nível federal, estadual e municipal a chamada DRU, que é o desvio dos recursos da União, entendeu? Nessa área. O que vai acontecer? Você vai deixar o setor público cada vez mais fragilizado, você tem a tendência de aumentar, transferir essa responsabilidade para a iniciativa privada, porque eles estão de olho nesse grande filé, né? Transformando, então isso eles mexem na máquina pública, reduz, faz concurso, mas reduz a máquina, para que haja a possibilidade de estar colocando. Além de retirar os recursos, você tem essa situação de pressão dentro das unidades em nível federal, estadual e municipal. Então, ou seja, é um retrocesso não investir, porque você fica com a dependência. Nós seremos um país daqui a pouco de colônia, porque não teremos a tecnologia, esse investimento na ciência e tecnologia fez com que, em nível internacional, percebesse que o Brasil estava crescendo de forma correta. Um dos argumentos do governo federal é de que é preciso tirar investimento das pesquisas, da universidade, e investir no ensino básico. Certo. Para que dentro de alguns anos essa molecada aí que está chegando tenha uma formação melhor. Por outro lado, a gente não vê, né? Você vê tirando do nível de pesquisa, por exemplo, nível universitário, mas você não vê direcionando para o ensino básico. Se direcionasse, seria um bom viés, um bom raciocínio, não? O calcanhar de Aquiles, por exemplo, dos prefeitos são o período entre 0 e vai lá uns 4 anos, por exemplo, que seria o ensino, você tem lá o inicial, né, que seria na pré-escola até, aí você avança um pouco mais na 5ª série e vai até o fundamental. Essa parte, principalmente entre os 0 aos 4 anos, ele precisa realmente de um investimento, mas eu fico imaginando assim, são duas coisas diferentes que o governo ele bateu. Primeiro são as regalias que existem e condutas de alguns reitores que deve ser feito um controle interno dos recursos que vai e não esteja vinculado a algumas benesses. Então, ou seja, investimento em tecnologia, investimento em pesquisa é fundamental para que o país possa se desenvolver. Então, tem que se fazer a fiscalização do governo, faz a fiscalização, mas não dá para retirar todo o recurso e alegar que esse recurso está sendo comprado lagosta, como o judiciário comprou lá lagosta e vinho para você ali ter aqueles pratos que a gente já conhece. Então, ou seja, será que estão acontecendo isso? Então, você tem que fazer um direcionamento para a área, mas você não pode reduzir totalmente, como foi proposto agora, ou tem essa retirada, porque assim, o país ele fica dependente de tecnologia. E principalmente agora, Laura, que foi aberto aí esse livre comércio com a Europa, entendeu? Ou seja, a tecnologia que vai vir para o Brasil vai ser muito superior. Então, há a possibilidade da indústria brasileira vir quebrar. Então, ou seja, aquele empresário que tem uma montadora, ele não quer mais montar o carro importando as peças de fora e não vai desenvolver tecnologia com seus engenheiros para produzir o seu próprio carro. Ele vai importar, então, ou seja, o capital, ele vai migrar para outros. Então, ou seja, pessoas vão ficar desempregadas, empresas vão ficar desempregadas. Por quê? Por falta de tecnologia, por falta de conhecimento. Corre o risco de continuar vendo o engenheiro dirigindo o Uber. Nós vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, professor. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não. Tá bom. Guarujá faz aniversário, completa 85 anos. E a cidade tem muito que comemorar. Um comércio pujante, de gente boa e sincera, que tem orgulho de morar e viver no distrito que recebe o nome do poeta dos mares, Vicente de Carvalho, o nosso Itapema. Lugar de gente trabalhadora, guerreira, que não tem medo do futuro e sente orgulho do seu passado. Parabéns, Guarujá. Parabéns, Vicente de Carvalho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias.
Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira por um precinho super especial. A cada dia um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Na hora de fazer a festa, a confraternização, olha, a Plastipel tem o melhor em descartáveis, temas de festas e muito mais para você. A gente está por aqui, Bruninha, aqui que a Plastipel prepara para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a Plastipel a gente trabalha com descartáveis, trabalhamos com temas de festas, trabalhamos com chocolate, coisas para fazer cesta, quem trabalha com bolo, essas coisas, tudo a gente tem. Maravilha. Agora vem cá, você está falando em bolo, chocolate, quem quer aprender a fazer tem o Centro Culinário. Tem o Centro Culinário, sempre a gente está postando coisas dos dias de aula, além de bolo, tem salgados, tem todos os tipos de doce. Você está postando coisa, então aproveita para curtir aí o Facebook.com/Plastipel Guarujá. Bruna, lembra o endereço do pessoal que está em casa? É Avenida Ademar de Barros, 1520. Tá certo, olha, Plastipel, tudo para você, para sua festa, confraternização é aqui, ó, Ademar de Barros, 1520. Opa, estamos de volta com o programa Coletivo, falando um pouquinho hoje sobre educação. A gente está aqui com o professor Joselito. Joselito, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho do governo federal, de algumas medidas aí na área da educação que vem contrariando o professorado. E a sociedade, o alunado aí como um todo. Na esfera estadual, há algumas mudanças também que vêm chamando a atenção também, não? Sim, em nível estadual existe uma briga muito grande relacionada a você manter os concursos públicos para você poder ter o máximo possível de professores efetivos na rede. Mas assim, foi feita uma salada de letras na educação que às vezes você não sabe como está sendo contratado o professor. Então, ou seja, o Estado ele tem que dar uma verificada nisso. E as mudanças relacionadas, por exemplo, em 2020, agora você vai ter a questão das férias, né, que vai ser dividida em 4 períodos, em abril, em junho, em outubro e depois em dezembro novamente, vai fatiar, ou seja, na questão pedagógica, isso será que vai dar certo? Ou seja, para quem tem o interesse nisso, é o setor de turismo que vai ganhar com esses alunos fora da sala de aula nesse período, assim por diante. Mas vai coincidir, o aluno está fora de aula, mas o pai não está, o pai está trabalhando. Isso, então, ou seja, essa questão vai criar as confusões, então, em relação a essa questão pedagógica. Então, para nós, eu faço uma avaliação que vai ser preocupante. Além dessa questão de dividir o horário, nós temos disciplinas que vão ser introduzidas e vai, de certa maneira, tirar a aula daquele outro professor que vai estar ali, que é efetivo, passou num concurso público, vai ser oferecido para a rede. Tem as disciplinas que eles pensam em inserir? Não? Tem a disciplina relacionada ao projeto de vida, efetivas, uma que vai ser escolhida pelos próprios professores ali de cada unidade, e você vai ter, por exemplo, numa quarta, tem uma questão de tecnologia. Mas assim, vai abrir o espaço para, por exemplo, as ONGs entrarem. Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna tem algumas escolas que vai fazer processo piloto. Então, qual o interesse dele? Transferir realmente uma parte da educação para a iniciativa privada? A pressão em cima dos funcionários públicos e assim, através das avaliações que vão ser feitas futuramente? Então, essas mudanças, elas tendem a prejudicar a questão de pedagógico, e você fica naquela apreensão, se vai ser mandado embora, se não vai ser mandado embora. Então, tudo isso tem uma... E o sindicato, ele tem brigado, colocado a situação
da valorização do professor, a questão do piso salarial que o Estado de São Paulo ele não obedece. Ele nem obedece nem a legislação, ele perde no Estado de São Paulo, perde em Brasília recursos que os professores e o sindicato colocam, e o Estado de São Paulo alega que, por causa da lei de responsabilidade fiscal, ele não pode pagar as diferenças que nós estamos há 5 anos, por exemplo, sem reajuste nenhum. Então tem questões, tanto questão salarial, mas tem as questões pedagógicas, que essa parte que vai ser introduzida, você vai ter 45 minutos de aula hoje, porque um dos secretários, eu não sei, ele foi infeliz nessa fala, que disse que o professor só dá 25 minutos de aula, que o restante é para poder fazer a chamada, controlar a classe, assim por diante. Ou seja, imagina uma visão de uma pessoa que fala isso. Por isso que está sendo colocado, muitas das escolas estão propondo futuramente colocar isso pela internet, porque você enxuga a máquina. Sim. Então você vai enxugar a máquina, só para vocês terem uma ideia, em 1998 nós tínhamos 6.900 escolas, hoje a gente está em torno de 3.400. Na realidade o Estado ele não quer fazer nada, o Estado, a preocupação dele é arrecadar apenas, e o orçamento não cabe, a população, a sociedade não cabe dentro do orçamento. Você vê, a escola de período integral, grande parte foi encerrada, foi finalizada. Escola sendo fechada, evasão a 1.000 por hora. E aí você fala no risco do professor ser mandado embora, que abre uma brecha também para uma perseguição até, não? Sim, com certeza. Você vai ter aí projetos que são assim, no século XXI, você está perseguindo o professor, está perseguindo o jornalista, está perseguindo artistas, referente pelo seu pensar e assim por diante, professores sendo presos em nível de Estado. Então, ou seja, essas mudanças que às vezes acaba caindo dentro da parte educacional, ela vem a prejudicar o nosso dia a dia, né? Agora, professor, a gente percebe que cada governo que muda, ele muda na política pedagógica. Parece que nós não temos uma lei, você não tem uma LDB sendo obedecida. Cada partido que entra, cada visão, cada político, segundo o seu próprio interesse, ele vai mudando. O que acontece com o Brasil? Que ele não consegue ter uma direção, um plano de educação verdadeiro para 10 anos, para 20, 30 anos? Tá, em primeiro, assim, que eu tenho, na minha avaliação, existe um projeto de dominação. Primeira coisa, a gente tem que pensar assim, se você, não precisa ser, você pensar, não existe espaço para todo mundo. Infelizmente, se eu for colocar que todas as pessoas que saírem do Estado em nível do terceiro colegial e vai conseguir entrar direto na faculdade, isso é uma mentira. Então, ou seja, existe uma seleção natural das pessoas que participam e aquelas que estão mais capacitadas e acaba tendo um investimento maior, porque assim, na política, os governantes que estão, eles acabam tendo uma visão que é colocado para ser investido, mas não o que realmente deveria. Porque parte do princípio assim, na política não existe resolução de problemas, existe uma transferência de problema. Quando um governante municipal, estadual e federal investe muito na área pública, eu quebro as particulares. Sim. Então você tem uma briga, porque, ou seja, no Congresso Nacional, no estadual, e às vezes tem pessoas que defendem o ensino privado. Então você pressiona o público para que não seja totalmente de qualidade. No caso do MEC, por exemplo, você vê grandes universidades particulares fazendo parte hoje do MEC. Ali eles podem literalmente operar segundo seus próprios interesses. Sim, então assim, essa visão de ter o controle que aparece, no Brasil deveria ter, na minha opinião, o sistema único de educação. Então seria um único sistema, o professor seria considerado um professor federal, como se fosse um guarda rodoviária federal, ele poderia trabalhar em qualquer lugar do país, tendo um valor de piso fixo, consequentemente o conhecimento não ficaria em alguns núcleos, em alguns polos, ele poderia permear pelo Brasil e você ter essa logística e não ter esse controle todo que os governantes às vezes fazem de forma na sua região. Então você poderia mapear isso. E o sistema único, ele deveria estar sendo colocado através de uma política de projeto de nação, independente do governante que entra, se é de direita, se é de esquerda, assim por diante, ele deveria fazer os investimentos necessários. Então, ou seja, se eu tenho que investir 25%, 18% no Estado, entendeu? Em nível federal, chegasse aos 10%, que realmente eles investissem o dinheiro que fosse colocado, tirado dos impostos.
Porque o que está sendo cogitado muito, entendeu, nessa preocupação nossa, é essa retirada desse dinheiro que está ali. O professor, ele tem consciência do que está acontecendo? Na sociedade a gente percebe, você falou numa dominação, a gente percebe grandes setores da sociedade ou com alguns interesses particulares ou adormecida. O professor, como é que ele se encontra hoje? Ele tem noção da realidade do que está sendo feito, mais uma vez, contra a educação? Na minha opinião, você tem aí uma noção de anestesia. O professor está igual aqueles, vou fazer uma comparação bem assim, aquelas experiências que é feita em laboratório, que a pessoa vai dando um choque aí, ou um animal vai pulando para um lado e para o outro, e chega um momento ele para. Ele para porque está anestesiado de tanta pancada, de tanta bordoada, de tanto incriminalizar o professor, de não colocar toda a responsabilidade de uma sociedade doente, que precisa de tratamento, que precisa de choque de gestão, de controle fiscal, das pessoas fazerem aquilo que é o correto, entendeu? E fazer com que a educação seja algo para o desenvolvimento da localidade, do estado e a gente ter um país futuro. Então, uma parte dos professores acaba participando dessa coisa, mas eles são perseguidos, eles são chamados de comunistas, são chamados de esquerdopatas e assim por diante, são chamados de mal visto pela sociedade, entendeu? Agora, sim, aquela pessoa, você, por exemplo, eu estou há 23 anos, eu nunca tive licença-prêmio. Você que é funcionário público e tem licença-prêmio, eu nunca tive licença-prêmio. Por quê? Participando de manifestação, você perde aquele teu direito de estar colocando, é descontado o nosso salário, o professor que participa. Então, ou seja, você se dedica a uma causa, porque você acha que é certo. Agora, o que falta também é uma consciência de consciência de classe. Isso está faltando, porque as pessoas estão mais preocupadas com o seu umbigo e não vê, no geral, que vai afetar ele. Em 2000, quando a gente pega 98, que a gente avisou que ia reduzir as classes, que ia fazer com que a categoria ia se... Você tinha o efetivo, você tinha o ACT e você tinha o estável. Hoje em dia a gente tem uma salada que não consegue organizar mais em nível de partido, em nível de sindicato, em nível de organização social, porque cada um está preocupado. O cara, ele está utilizando, algumas pessoas, infelizmente, está usando a educação como bico, como já foi colocado na tribuna, dizendo que primeiro é garçom, depois é professor. Como que você pode colocar numa nação séria, dizer que professor é bico? É complicado. É um sucateamento proposital, há sem dúvida nenhuma um plano de sucateamento da educação no país, e quem paga esse preço é a população, e quem vai pagar muito mais caro são as novas gerações. Professor Joselito, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa mais uma vez. Por sinal, faz tempo que você não vem no programa, né? Muito obrigado. Eu já participei assim de alguns programas e eu fico contente em colocar algumas situações referentes. E na minha opinião, eu tenho essa visão que a parte educacional ela vai estar sendo melhor valorizada quando existir um controle. Então você tem lá os controles, por exemplo, no município, no estado e no nível federal, você tem um controle social referente dos gastos da educação. Então, ou seja, você tem esses recursos que são passados, se realmente está investindo, pessoas que participam dele e faz com que aquilo realmente funcione, entendeu? Valorização do professor, investimento na estrutura física. Controle social de verdade, não só da educação, controle realmente, mas do orçamento. O controle social, o empoderamento da população para fiscalizar o dinheiro público. Tá certo. Professor, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Gente, a gente fica por aqui, é claro, e até a próxima semana com um novo programa. Até lá. Guarujá faz aniversário, completa 85 anos. E a cidade tem muito que comemorar. Um comércio pujante, de gente boa e sincera, que tem orgulho de morar e viver no distrito que recebe o nome do poeta dos mares, Vicente de Carvalho, o nosso Itapema. Lugar de gente trabalhadora, guerreira, que não tem medo do futuro e sente orgulho do seu passado. Parabéns, Guarujá. Parabéns, Vicente de Carvalho.